Você já imaginou ter seu corpo preparado durante 70 dias para viver eternamente ao lado dos deuses? No Antigo Egito, a morte não era um fim, era um renascimento. Os faraós, considerados divinos, passavam por um processo complexo que unia medicina rudimentar, misticismo e espiritualidade profunda. Cada corte, cada amuleto e cada palavra pronunciada ao longo do ritual de embalsamamento tinha um significado sagrado. Para os egípcios, o corpo era a morada da alma, e sua integridade era fundamental para garantir a imortalidade. O embalsamamento, portanto, era mais que um costume funerário. Era um pacto com os deuses. Um erro podia condenar a alma a vagar para sempre. Mais do que um processo técnico, a mumificação era uma expressão da cosmologia egípcia, refletindo mitos como o de Osíris, o deus que foi despedaçado e reconstruído por sua esposa Ísis. Assim como Osíris, o faraó deveria ser reconstituído com precisão e respeito. Esse ritual de morte era, ao mesmo tempo, um ritual de criação. Era através dele que se reconstruía o corpo e se afirmava a continuidade da ordem divina no mundo. Neste vídeo, vamos revelar cada etapa desse processo sagrado, explorando as práticas utilizadas pelos embalsamadores reais, seus conhecimentos, seus segredos e as crenças que moldaram um dos rituais mais intrigantes da história humana. Ao longo desta jornada, vamos conhecer em detalhes como os corpos dos faraós eram preparados para a vida após a morte. Vamos explorar como os egípcios compreendiam a anatomia humana e como desenvolviam técnicas de preservação que, mesmo milênios depois, ainda impressionam a ciência moderna. Descobriremos por que o cérebro era descartado, enquanto o coração era considerado a sede da consciência. Vamos entender como os vasos canópicos guardavam os órgãos internos e qual a função espiritual do natrão, o sal milagroso do deserto. Também revelaremos como os sacerdotes egípcios viam o processo não como um trabalho médico, mas como um ato litúrgico. Cada ação era acompanhada de orações, hinos e encantamentos destinados a garantir a passagem segura da alma. Você também vai conhecer os amuletos, encantamentos e rituais que envolviam o processo de enfaixamento, bem como a simbologia da máscara mortuária e dos sarcófagos. Havia um verdadeiro manual espiritual que guiava os embalsamadores, transmitido por gerações e mantido sob sigilo absoluto. Cada etapa será revelada com riqueza de detalhes e ilustrada com imagens que vão te transportar diretamente para dentro das câmaras funerárias do Egito Antigo. Entender a mumificação dos faraós é compreender uma das mais profundas expressões culturais da humanidade. Os egípcios acreditavam que o corpo deveria ser restaurado, protegido e divinizado para que a alma pudesse reconhecê-lo no além. Era a partir dessa crença que surgia um ritual minucioso, onde medicina e magia se uniam. A médica, ainda rudimentar, era combinada a textos sagrados como o Livro dos Mortos, que fornecia instruções espirituais para a jornada do falecido. O embalsamamento refletia, assim, uma visão do mundo em que o corpo, a alma, os deuses e o universo estavam interligados. Compreender esse processo é também compreender como o Egito via o tempo, a morte e a eternidade. Ao final do vídeo, você não apenas saberá como funcionava esse processo, mas entenderá sua importância espiritual, social e política para o Egito faraônico. Este não era apenas um ritual para os mortos, mas um espelho da civilização que o criou. Prepare-se para uma viagem no tempo que revelará não apenas como se embalsamava um corpo, mas como se construía a imortalidade. No coração da cosmovisão egípcia,
O corpo era mais do que matéria, era um receptáculo sagrado que permitia à alma sobreviver no além. A crença fundamental era de que, para que a alma dividida em partes como o Ka, o Ba e o Ak pudesse viver eternamente, o corpo precisava ser reconhecido, preservado e mantido em um estado digno. A decomposição era vista como uma ameaça à continuidade espiritual. Por isso, os egípcios desenvolveram a mumificação como uma forma de garantir a permanência da identidade no mundo dos mortos. Os faraós, considerados deuses encarnados, exigiam um tratamento ainda mais meticuloso. Sua preservação física refletia sua importância política, espiritual e cósmica. A mumificação, portanto, era uma necessidade espiritual, mas também um símbolo de poder e continuidade dinástica. Além das crenças espirituais, havia um componente mítico importante: o mito de Osíris. Segundo a tradição, Osíris foi assassinado e esquartejado por seu irmão Seth. Ísis, sua esposa, recuperou e reconstruiu seu corpo, permitindo sua ressurreição como rei do além. Esse mito servia como base para o ritual de mumificação dos faraós. Assim como Osíris, o rei deveria ser purificado, reconstruído e reanimado. Cada etapa do embalsamamento imitava esse processo mítico de restauração. Desse modo, a mumificação se tornava um teatro sagrado, no qual sacerdotes repetiam os atos divinos para garantir a passagem segura do soberano ao mundo eterno. Logo após o falecimento do faraó, o corpo era transportado até a chamada Casa da Purificação, próxima ao Nilo. Ali, um grupo de embalsamadores sagrados, guiados por sacerdotes que representavam Anubis, o deus dos mortos, iniciava o primeiro estágio, a purificação ritual. O corpo era banhado com água do Nilo, esfregado com óleos aromáticos e ungido com ungüentos sagrados. Cada parte era tratada com reverência, acompanhada por orações sussurradas e encantamentos para proteger o espírito. Pelos eram removidos, o corpo era raspado e então colocado sobre uma mesa de pedra chamada Leito da Verdade. Essa etapa marcava a separação entre a vida terrena e o mundo espiritual. Paralelamente à limpeza física, iniciava-se uma purificação espiritual. Os sacerdotes entoavam hinos sagrados e recitavam fórmulas mágicas retiradas do livro dos mortos. Objetos como o cetro Uaz e o símbolo Ankh eram usados para invocar a proteção divina. Símbolos eram desenhados sobre a pele com pigmentos naturais, formando um mapa espiritual. Ao fim, o corpo era coberto com linho branco puro e aguardava os procedimentos internos. A transição da carne para o sagrado estava em curso. A retirada dos órgãos era feita com um corte no lado esquerdo do abdômen. Estômago, pulmões, fígado e intestinos eram retirados, tratados com natrão e guardados nos vasos canópicos, cada um representando um dos 4 filhos de Horus. Cada vaso tinha uma função protetora e um deus guardião. Esses recipientes, ricamente decorados com hieróglifos, eram posicionados perto do corpo, formando um círculo de proteção espiritual. O cérebro era removido com instrumentos longos pelas narinas e descartado. Já o coração, se possível, era mantido considerado o centro da moral e da consciência. Caso removido, era substituído por um escaravelho. O interior do corpo era então preenchido com resinas, tecidos e serragem. O corte era selado com o símbolo do olho de Horus. Tudo isso preparava o corpo para resistir à eternidade e ao julgamento divino. O corpo era totalmente coberto com natrão, um sal natural do deserto. Por cerca de 40 dias, permanecia em repouso sobre uma mesa inclinada, para eliminar toda a umidade.
Esse processo impedia a decomposição. O ambiente era silencioso, cheio de orações e cânticos, com sacerdotes monitorando a desidratação como se fosse um renascimento. Durante o processo, os sacerdotes também protegiam espiritualmente o corpo. Inscrições com o nome do faraó eram feitas nas paredes, papiros com feitiços posicionados por perto e os sheptis dispostos ao redor. O cheiro do natrão se misturava ao de incenso. Ao fim, o corpo era limpo com linho e óleos e posicionado com os braços cruzados, pronto para a próxima fase. O coração era essencial para o julgamento da alma no além. Nele se pesava a verdade. Anubis colocava o coração do morto em uma balança contra a pena de Maat. Se mais leve, a alma era pura. Se mais pesada, era devorada por Emmet. Para garantir o sucesso, escaravelhos com orações eram colocados sobre o peito, pedindo que o coração não traísse seu dono. Amuletos e faixas de linho com inscrições mágicas cercavam o tórax. Essas frases afirmavam a inocência do morto, uma confissão espiritual. O escaravelho do coração era feito de pedra verde ou faiança, sempre posicionado sobre o peito. Tudo isso era feito para preparar o faraó para o julgamento divino com coragem e dignidade. Com o corpo purificado, desidratado e os órgãos removidos, iniciava-se o enfaixamento, talvez a etapa mais longa e espiritualmente intensa do embalsamamento. As faixas de linho eram aplicadas cuidadosamente, começando pelos dedos e seguindo em camadas até o corpo inteiro estar envolvido. Cada faixa era untada com óleos e resinas sagradas. Entre elas, os sacerdotes inseriam amuletos protetores, como escaravelhos, olhos de Horus, cruzes Ankh e pilares de Geb. Cada um tinha um significado e posição exata, relacionada à proteção do corpo e à condução segura da alma. Enquanto isso, cânticos sagrados eram entoados e o ambiente era envolvido por fumaça de incenso e reverência absoluta. O enfaixamento seguia uma ordem litúrgica detalhada: cabeça, tórax, membros e, por fim, o corpo inteiro. Orações específicas eram recitadas para cada parte. A resina quente selava as faixas, dando ao corpo uma aparência rígida e lustrosa. Entre camadas, eram inseridos objetos pessoais, papiros e fragmentos do livro dos mortos. O corpo deixava de ser um cadáver para se tornar um sarru, forma espiritual purificada. Finalizada essa etapa, ele estava pronto para receber sua máscara dourada. A máscara dourada era o símbolo máximo da eternidade e realeza. Feita de ouro puro e pedras preciosas, ela retratava o faraó com traços divinizados e olhos vivos, polidos com resina negra. Ela era cuidadosamente colocada sobre o rosto da múmia, com orações a Osíris. A máscara era o novo rosto do faraó diante dos deuses com ela. Ele seria reconhecido na vida eterna. O corpo era então depositado dentro de sarcófagos sucessivos de madeira entalhada, pintados e às vezes folheados a ouro. Cada um tinha inscrições mágicas e representações mitológicas. Ao redor eram colocadas estátuas de guardiões, amuletos e oferendas. O último sarcófago era encaixado dentro de um grande sarcófago de pedra, que por sua vez era colocado em uma tumba altamente decorada. Era o encerramento do ritual físico e o início da jornada espiritual. O corpo era conduzido em uma grande procissão até sua tumba no deserto. Sacerdotes, familiares, servos e soldados marchavam acompanhando o faraó em sua última viagem. Estátuas dos deuses eram erguidas, incenso queimava
e cânticos eram entoados. No caminho, o ritual da abertura da boca era realizado. Um sacerdote tocava os lábios da múmia com instrumentos sagrados, restaurando sua fala, visão e audição no além. A tumba era selada com blocos e feitiços de proteção. Dentro da tumba, objetos pessoais, alimentos, roupas e estátuas de servos, os sheptis, eram organizados ao redor do sarcófago. Papiros com o livro dos mortos eram colocados com o corpo. As paredes da câmara funerária eram ilustradas com cenas da jornada espiritual, batalhas cósmicas e o renascimento do faraó entre os deuses. Após o último feitiço, a tumba era lacrada. O corpo ficava para trás, mas o espírito seguia rumo à eternidade. A jornada dos faraós, através do embalsamamento, revela muito mais do que uma prática funerária antiga. Ela é o reflexo de uma civilização inteira que acreditava profundamente na continuidade da existência. Cada etapa, cada oração, cada símbolo, cada gesto tinha o propósito de conectar o efêmero ao eterno. O corpo não era apenas um invólucro físico, era um templo a ser purificado, reconstruído e divinizado. Os egípcios nos deixaram um legado espiritual e cultural que ecoa até hoje, não apenas em múmias preservadas por milênios, mas na forma como compreendemos o respeito à morte e à memória dos que se foram. Ao estudar o embalsamamento dos faraós, tocamos o coração de uma das mais sofisticadas visões sobre o pós-vida já concebidas pela humanidade. Esperamos que este vídeo tenha expandido sua percepção e aguçado sua curiosidade sobre os mistérios do passado. Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos faraós, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também ama história e mistério. E queremos saber qual outro tema histórico você gostaria de ver por aqui. Comente abaixo. Sua participação ajuda o canal a crescer e nos motiva a continuar trazendo conteúdos que vão além da resposta.